Bem-vindo, amigo e amiga assinante. Eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora mais um Arquibancada aqui no Band Esporte. E hoje com um quadro um pouquinho diferente. Nós teremos o De Cara com a Arquibancada. E, obviamente, que para isso eu convidei Isabela Yami, youtuber do Band Esporte, Everton Henrique de Souza, ídolo do Borussia Dortmund, e nós iremos entrevistar, fazer perguntas bem profundas para Aline Calandrini, ex-jogadora da Seleção Brasileira, do Corinthians e do Santos. Aline Calandrini, tudo bem? Fala, Mauri, tudo certo? Ansiosa para esse quadro, para essa novidade e talvez um pouco preocupada com as perguntas profundas que vocês têm para mim. Vão ser perguntas boas. Isa preparou algumas perguntas aí para a Aline, né, Isa? Afiada. Até o Everton, que estudou sobre a Aline para fazer perguntas aí sobre futebol feminino. Vamos falar sobre os preconceitos no futebol feminino. A Aline que veio lá do Amapá, né, e teve uma trajetória tão bonita no futebol. Everton, tem pergunta para a Aline? Temos bastante pergunta aqui. Perguntas boas, Aline. Se preparem. Prepara, Aline, que lá vem, hein? Então. Aline Miranda Calandrini de Azevedo, mais conhecida como Calan. É isso, Aline? Seu apelido é Calan? Sabe por quê, Mauri? Porque quando eu cheguei para jogar no Santos com o Cleiton Lima, já tinha uma Aline que se chamava Aline Xavier. Então ela ficou Aline Xavier, o meu é Aline Calandrini. Ele abreviou o Calandrini para Calan. Foi o Cleiton Lima que fez isso. Mas, Aline, vamos começar do começo, né? Eu gosto de usar essa frase aí porque é sempre bom a gente pegar do início. Você veio lá do Amapá. Como é que foi iniciar a sua carreira lá no futebol feminino? Você provavelmente veio jogar muito com os meninos por lá, eu imagino, né? Acho que toda mulher ou menina, né, quando você era mais jovem, é, tem que jogar com os meninos, né? Até para evoluir, porque não deve ter tanta menina lá na região. Mas como é que foi assim o seu início de carreira no Amapá e se você já visualizava tudo que você poderia vir a ser como jogadora de futebol profissional? Como toda a história, a maioria dos atletas, especialmente quem mora muito longe do centro do eixo, que é onde tem o futebol feminino, que seria São Paulo, você sonha, você almeja, mas você é muito difícil conquistar. Porque, obviamente, em Macapá eu realmente jogava com os meninos, eu ia para a escolinha só eu, no meio dos meninos. Só que zero possibilidades apesar de sonhar, nunca imaginaria que eu seria jogadora, porque, como eu te falei, não tinha mulher, né? E tinha time de salão, mas eu tinha muito preconceito também de me envolver no meio das meninas do salão, né? Então eu preferia jogar com meu irmão, com meus primos, com a molecada, do que, de fato, entre as meninas que participavam do futsal. Meu pai chegou a mandar vídeos para os Estados Unidos. A gente não tinha a mínima noção que existia futebol feminino no Brasil e em São Paulo, por exemplo. Então, eu sonhava, eu almejava, mas nunca, de fato, eu imaginaria que iria realizar exatamente por isso. Eu pensei, bom, ser jogadora eu vou ser fora do Brasil, porque no Brasil não tem, né? Que foi o que aconteceu. Meu pai chegou a fazer vídeo, etc e tal. Mas, de fato, concretizar ser uma jogadora foi quando meu pai, eu tinha 15, 16 anos, meu pai foi fazer um curso no Rio de Janeiro, na ESG. E aí, no Rio era época de frio, era julho, agosto, né? E eles queriam conhecer um local do Rio que fosse frio. A gente escolheu ir para Petrópolis e Teresópolis. E em Teresópolis tem a Granja Comari. E o nosso hotel era uma montanha lá em cima. E no caminho pro hotel a gente viu um monte de menina treinando. E aí a gente se tocou que ele era a Granja Comari. Mas nunca imaginaríamos que era uma seleção feminina sub-20 de futebol feminino, porque, como eu falei, a gente não imaginava que tinha futebol feminino no Brasil. A gente nem chegou aí no hotel, meu pai voltou, desceu, e a gente ficou horas pedindo para falar com o responsável, com o coordenador ali, para dar uma oportunidade, para a gente, para fazer um teste. Até que meu pai conseguiu o telefone depois de horas. Ela pode fazer um teste? Ele, não pode, aqui é seleção brasileira, ela tem que passar por um time, nananã. E aí meu pai contou uma história mentirosa, que a gente veio pro Rio de Janeiro só por causa disso, só para esse momento, que eu já tinha surfado a Pororoca, que era um marco do estado, né, a Pororoca. Enfim, depois de muita insistência, no outro dia eu fui fazer um teste na seleção brasileira. Que legal. Olha isso, a história é muito louca. Só que, obviamente, eu não toquei na bola, eu poderia ser, sei lá, uma das melhores do meu estado, mas no meio das meninas que já estavam jogando em São Paulo, que é o eixo da modalidade, eu era muito abaixo delas, tanto fisicamente como tecnicamente, né? Eu não tinha base, eu sabia jogar. Só que para não acabar com o sonho de uma menina, eles falaram, se realmente ela quer ser jogadora de futebol,
ela tem que iniciar em São Paulo. E aí eles me deram opções de clubes e eu acabei ficando no Juventus. Ou seja, minha vida mudou em uma semana, tá? Eu já era uma adolescente que vivia indo pra baladinha no Rio de Janeiro, né? Mas eu troquei tudo em busca realmente de um sonho e graças a Deus deu certo. Fui de Eu vou fazer Maripuna um para São parênteses. Paulo. Eu vou fazer dois parênteses aí que eu achei interessante. Um que a gente vai puxar esse gancho, que você falou do preconceito com as meninas do futsal, que vai ser a próxima pergunta, mas um que você falou assim, para eles não acabarem com o sonho de uma menina, eu discordo um pouquinho. Eu acho que eles devem ter visto algum tipo de potencial, que você, pelo menos, deveria ser uma boa atleta, porque se você fosse ruim e não tivesse absolutamente noção nenhuma, eles não seriam bonzinhos de falar assim, Exato. vai lá no Juventus, ou vai lá no Santos, ou vai para São Não. Paulo. Eles vão falar, olha, não tem condições dela ser jogadora. Então, Sim. assim, tem um mérito seu, mérito grande do seu pai aí, bem interessante, assim, a história, Eles sempre completamente mergulharam no diferente, eu não sonho. sabia. Mergulhar e ele foi junto, mas vamos voltar para essa pergunta do preconceito que você mencionou, e eu acho que já pega um pouco da Isa, a Isa vai fazer a próxima pergunta, depois o Everton, sobre o preconceito no início do futebol, né? Como é que é essa relação da menina querer jogar e talvez você não tinha uma relação com as outras meninas que do futsal, não sei porquê, mas e você tinha que jogar com os meninos. Existe um preconceito, assim, você era a última a ser escolhida, foi difícil esse início. Eu acho que muita menina acaba desistindo de jogar por conta desse preconceito inicial, né? Não, entre os meninos eu não tinha em si, eu nem era uma das últimas a ser escolhida, eu sempre fui uma das primeiras, porque era uma época, uma idade onde não tinha diferença física entre homem e mulher, por exemplo, né? Tem uma certa idade que beleza, aí não tem como. O homem sempre vai conseguir ser mais forte, mas como eu jogo desde os 5, 6, 7 anos de idade, era igual a questão física entre o homem e a mulher. O preconceito que eu falo, eu sou de Macapá, é uma cidade pequena, onde realmente eu tinha preconceito de falar com as meninas, de ser assediada, de falarem que eu era, sei lá, machinho, que na época ainda rolava meio que isso, de ela é machinho, ela tá no meio das meninas, é isso e aquilo. Então eu tinha o preconceito, ao mesmo tempo eu tinha medo também de ser vista na cidade, né? E eu era visto, inclusive por eu jogar no meio dos meninos, eu escutei várias vezes machinho, 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 machinho. Né? Porque era uma idade que eu era uma menina, era uma criança, né? Depois que você vira adolescente, que você acaba sendo feminina ou não. Isso é opção de cada pessoa, de cada uma, entendeu? Sim. Então, eu realmente tinha um certo receio de ser vista na cidade como um machinho por eu jogar futebol junto com um monte de menina, entendeu? Então, eu tinha isso enraizado dentro de mim e acho que isso é uma questão da sociedade também, né? Eu tenho certeza que tem muitas meninas que até querem jogar, mas encontram dentro de casa, encontram na rua, encontram preconceito você, tipo, opa, para, entendeu? Mas você sabe que eu vou fazer um parênteses rapidinho antes da Isa fazer a pergunta. É um preconceito muito, muito tolo, né? Porque nos Estados Unidos, e eu morei lá há 15 anos, de cada 10 meninas, 9 querem ser jogadoras de futebol. Então é totalmente Exato. inverso, não tem absolutamente nada contra as meninas serem jogadoras, pelo contrário, é um dos esportes mais incentivados na high school, que é o ensino médio, e nas universidades. E, obviamente, que a seleção dos Estados Unidos é a potência que é hoje em dia, porque consegue formar, consegue dar uma melhor preparação para as meninas. Isabela Yami, sua pergunta para a Aline Calandrini. Ô, Aline, voltando ao preconceito e também da sua família, claro que seu pai te apoiou sempre muito, mas eu queria saber como sua família via você jogando futebol, um esporte tradicionalmente masculino, e depois que você começou no Juventus, no Corinthians, se você já presenciou algum tipo de preconceito, até dentro do clube. A minha família sempre foi muito junto, Isa. Minha mãe e meu pai, eu tenho certeza que se não fossem eles, eu não seria quem eu sou e não estaria onde eu estou, até porque, inicialmente, não tem como você ser independente financeiramente, viver de futebol feminino. Sim. Né? Pra ter uma noção, o primeiro salário foi... Eu joguei primeiro ano de graça total, meu pai que me ajudava financeiramente. No meu segundo ano, eu passei a ganhar R$ 500. Foi no terceiro, quarto ano que eu consegui ter uma independência entre aspas, né? Para manter o padrão de vida que eu tinha quando eu morava com meus pais, realmente eu precisava da ajuda deles, entendeu? O preconceito, a gente lida com isso. A nossa sociedade, a maioria deu o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente vive uma sociedade completamente diferente, né? O futebol é visto como um esporte de homem, né? Então, assim, quando você fala, eu jogo futebol, automaticamente muita gente pensa, bando de sapatão, bando de menina gay. É um preconceito que está enraizado na nossa sociedade. Assim como existe também o
meninas gays também no basquete, no vôlei, etc e tal. Mas o futebol, Sim. por ser um esporte masculino, é algo muito mais forte, algo muito mais latente, né? E então a gente lida com isso. Acho que é uma modalidade que lida sim com o preconceito. E você perguntou, do Juventus, Corinthians, etc e tal, sim, né? É uma coisa boba, sei lá, um cara vem dar em cima de mim, eu falo não, ele fala, óbvio, né? Você vai pro futebol, você é sapatão, né? Você é gay. E isso é uma coisa que tá automático. Só que eu acho que essa questão sexual é o de menos perto, de fato, do que a modalidade. Eu acho que existe a opção sexual é uma coisa do esporte, né? Que eu acho que é o de menos, no caso. Eu acho que como encaram a modalidade, que eu acho que é mais complicado. Então, Eu acho que você está querendo dizer que assim, talvez o preconceito do futebol em si é isso, maior do que o isso, preconceito da sexualidade das jogadoras, não é isso? isso. Eu acho super isso, entendeu? Eu acho exatamente isso. Por nós estarmos numa sociedade super machista, eu acho que com a modalidade é maior. Ao mesmo tempo, eu acho que isso vem mudando, assim, não absurdamente, mas eu acho que o futebol feminino vem sendo visto de uma forma muito melhor e a gente está vendo o campo que está ganhando, né? Eu não vou longe, eu parei de jogar em 2018. Eu vejo uma visibilidade muito maior esse ano, por exemplo, do que os outros anos, e eu tenho certeza que isso vai mudar rapidamente. Isa, quer fazer algum adendo aí na sua pergunta ou a gente passa para o Everton? Não, pode passar. Everton Henrique de Souza, eu sei que tem alguém com uma britadeira aí, mas vamos em frente. Não é aqui não. Alguém em algum É espaço aqui, aí. eu acho. Boa. Vamos em frente. Vocês estão dando azar. Vamos. Aline, parabéns, tenho uma admiração grande por você, nunca te falei isso pessoalmente, acho sua história linda, né? Você é uma grande parceira, conheci você depois do futebol, parabéns por tudo que você conquistou na sua vida e vem conquistando, você é merecedora. A minha pergunta dentro do que eles estão falando é quais foram as principais ou as coisas que você viu dentro do futebol feminino, dentro de um preconceito, não digo da sociedade, mas dentro da modalidade que você enfrentou aí na sua carreira? Eu acho que estrutural mesmo, sabe? É dificuldade de você exercer aquilo que você escolheu. Estrutura. A gente vê um Corinthians hoje muito bem estruturado, a gente vê um Santos muito bem estruturado, a gente vê um São Paulo muito bem estruturado, mas infelizmente não é a realidade do esporte no país. Se você olhar em Macapá, é complicadíssimo. Não tem uma jogadora que seja independente. E você ganha por jogo, sei lá, R$ 50 por jogo. Né? Você não consegue viver disso. Então, eu acho que a maior dificuldade da modalidade, de um modo geral, é ter as condições para você trabalhar. Você quer ser jogadora de futebol, é complicadíssimo. Você tem que vir para o eixo e escolher um time, e ser escolhida por um time, de fato, que te dê a possibilidade de trabalhar, né? A estrutura de trabalhar. Então, acho que isso é uma coisa que é necessário para um atleta. Você sabe melhor que ninguém que você foi atleta, e acho que a maior dificuldade, de fato, é a estrutura para isso, né? Para você desenvolver e exercer aquilo como profissão, né? E exercer apenas aquilo, não jogar futebol e, sei lá, e você trabalhar no escritório. E muitos sonhos acabam exatamente por isso, porque chega uma hora que você vai ter que escolher se você vai viver com tanto ou você vai em busca de um sonho, entendeu? Então, eu acho que realmente essa questão estrutural, que eu acho que é o mais difícil na modalidade no país. Isabela Yami. Aline, você teve muitas lesões ao longo da sua carreira. Qual é a sua relação com isso? Você já aceitou bem isso? Você acha que te atrapalhou até que ponto na sua carreira e como você poderia ter ido mais longe? Deixa eu só fazer um adendo, eu ia fazer uma pergunta dessa também, só para agregar na pergunta. Além das lesões, como que é a relação com a fisioterapia dos clubes que você jogou, que são clubes grandes? Você pode usar essa fisioterapia do masculino ou é separado masculino e feminino? Pode sim. Bom, eu tive 3 lesões no joelho. A primeira, óbvio, tem um susto, né? Nossa, a primeira lesão você fica, opa, peraí, mas consegui tirar de letra. A segunda foi 5, 6 anos depois, tirei de letra, só que a segunda foi colada com a terceira. Então, assim, me liberaram para os treinos, para a pré-temporada. E uma semana depois, inclusive eu tinha sido convocada para a seleção brasileira. E aí, uma semana de treino, eu rompi novamente o mesmo joelho, e aí eu quero para ficar 8 meses, acabei ficando 2 anos. E aí essa terceira foi complicada. A terceira foi algo que foi muito difícil, eu quase fiquei em depressão, eu fiquei numa melancolia de 3 meses, fiquei mal. E foi a partir dessa terceira lesão que foi quando eu decidi
não priorizar mais o futebol e priorizar minha faculdade. Né? Eu falei, não, chega, tô com 27 anos, fiquei numa melancolia, fiquei muito chateada e acabei priorizando realmente. Comecei a fazer minha transição do futebol pro jornalismo quando eu tive essa terceira lesão. Não consegui ser a jogadora que eu fui após a recuperação. Eu era capitã do meu time, eu era líder, eu era a seleção brasileira e de repente eu estava lutando para ir para um banco de reserva, entendeu? E então isso mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu ego, mexeu muito com a minha autoestima. Então foi quando eu falei, meu, chega. Não consigo mais ser a atleta que eu era. Eu me lesionei as 3 vezes no Santos, então o Santos sempre deu uma boa estrutura para o futebol feminino, né? Uma marca muito registrada, as Sereias da Vila, e a nossa fisioterapia era junto com os meninos, na época, né? Com a categoria de base, não com o masculino principal, a categoria de base. Uma grande estrutura, excelente. Hoje a fisioterapia do Santos feminina é separado do masculino, né? Então, eles têm um lado só feminino, mas na minha época era junto com a categoria de base e mesmo assim era excelente no Santos. Aí vai uma deixa aí para a pergunta, né? Um gancho para essa pergunta que eu queria fazer também, sobre a dificuldade de você conseguir fazer uma faculdade, né? Conseguir conciliar os seus estudos com o futebol profissional. Mesmo o futebol profissional, talvez não tendo tanta exigência, né, num calendário igual o futebol masculino, porque muitas vezes a gente não sabe nem qual é o calendário do futebol feminino no Brasil, mas você teve dificuldade de concluir os seus estudos. E como é que você conseguiu conciliar? E você falou que teve que ter uma lesão, né, para conseguir conciliar com a faculdade, senão provavelmente você não teria concluído a sua faculdade. Como é que é essa relação das mulheres que jogam futebol com a questão dos estudos, né, de conseguir terminar primeiro o ensino médio e depois até vir fazer uma faculdade? A minha situação em si, para ter uma noção, Mauro, eu demorei 9 anos para... Eu entrei na faculdade em 2006, mais ou menos, né? E aí eu saí em 2018, tem uma noção, assim. Foi muito tempo... 2007, desculpa. Então foi 10 anos, mais ou menos, de faculdade. Porque eu sempre priorizei o futebol. Seleção brasileira. Durante muito tempo da minha vida eu era convocada para a seleção brasileira, categoria de base principal. Aí você fica um mês, né? Você fica um mês ali na Granja Comari. E aí você não acompanha a faculdade igual, entendeu? Mas obviamente que isso vai muito do interesse da pessoa, né? Como eu falei, eu sempre priorizei futebol, as viagens que eu tinha para fora do país, e aí eu perdia 2 meses e deixava quieto aquele semestre, entendeu? No Santos a gente tinha bolsa. Mas mesmo fazer só um parênteses assim, mas mesmo se você não priorizasse, o calendário não ajuda a educação. Mesmo se você falar, eu priorizo os estudos. Mas se você está na seleção, como é que você vai fazer a aula de faculdade? Entendeu? Então é essa relação que eu vou colocar. Você tem que se esforçar muito para isso. E aí assim, então assim, foi muito difícil, eu precisava sempre o futebol, sempre. Quando eu fui pro Centro Olímpico, eu não tinha bolsa no Centro Olímpico. Então, eu também não quis fazer. Até que chegou um momento em que eu falei, não, eu não vou ficar sem fazer nada, sem estudar. Eu cheguei a fazer um semestre, mas mudou toda a minha grade, etc e tal, mas por isso que teve 10 anos, né, em entrar e sair formado. Eu conheci, sei lá, juro, eu conheci umas 4 turmas nesse tempo de faculdade. E foi a lesão, de fato, que a última lesão que eu falei, não, faltava 1 ano para eu terminar. Eu falei, bom, e eu sempre tive a preocupação, Amaury, de falar assim, quanto mais tarde eu entrar no mercado de trabalho, pior, né? Então, quando eu tive a lesão, eu falei, preciso focar em uma outra coisa, que no caso era a minha faculdade. Priorizei a faculdade, foi quando eu realmente consegui me formar, mas uma janela de 10 anos, tá? De entrei e saí 10 anos. Essa é uma grande diferença, né, do Brasil para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele faz totalmente o papel inverso, né? Ele incentiva com bolsas atletas que vão fazer esporte. Eu fiz faculdade lá e ganhei bolsa integral para jogar futebol lá. E o time feminino era tão forte, se não melhor do que o time masculino. Então o futebol feminino era mais visto, era mais bem visto na minha faculdade do que o futebol masculino. Então isso, com o incentivo, eles têm até uma relação de ética com os times profissionais, com a seleção dos Estados Unidos, que eles só podem pegar, recrutar jogador após o momento que ela se forma, porque eles não estão formando só um jogador ou uma jogadora, eles estão formando cidadãos melhores, né? Por isso que a gente vê os Estados Unidos não só no quadro de medalhas, né, sempre em primeiro nas Olimpíadas, mas de uma forma geral. Eu acho que isso é um modelo que tem que ser seguido no futebol feminino, para que pelo menos os clubes tenham uma relação com as faculdades, de criar uma parceria e oferecer bolsa. E hoje em dia, com divulgação, qual é a troca dos clubes? Olha, o Santos, a Sereia da Vila, as meninas do Corinthians, as meninas estão
jogando nos clubes do Amapá, do Brasil inteiro, tem que ter uma relação com as faculdades. Tá bom, ela vai ganhar aqui, ó, R$ 1.000, R$ 500, que seja, uma ajuda de custo, porém ela vai ganhar uma bolsa na faculdade. E criar uma parceria com as faculdades locais, porque isso é fundamental, porque a gente sabe, não são todas que vão ter a tua carreira, que você teve uma carreira brilhante. Na verdade, deve ser, se a gente fizer uma conta, deve ser 1 a 5% de todas as meninas que querem jogar futebol que conseguiram chegar à seleção brasileira. E todas as outras foram para outro caminho e hoje não tem a opção que você está tendo de trabalhar na televisão, porque você conseguiu se formar, se tornou uma jornalista, enfim. Everton Henrique de Souza, sua pergunta para a Aline Calandrini. Aline, fugindo um pouquinho aí, você falou das suas frustrações, lesões, tudo isso. Eu quero saber qual foi a sua maior alegria dentro do futebol? Qual o momento da sua carreira? Minha maior alegria? Eu acho que minha maior alegria eu acho que 2 momentos. Eu acho que o primeiro momento foi quando a gente, no Santos, a gente não tinha nada do Santos, a gente só vestia uma camisa do Santos. E a gente conquistou a Linaf, que foi um campeonato brasileiro na época, era um torneiozinho, mas foi um torneiozinho que mudou como o Santos Futebol Clube via a gente. O Santos só dava a camisa. Depois que a gente conquistou aquilo, inclusive eu fiz um gol nessa final, depois que a gente conquistou aquilo, o Santos passou a olhar pra gente como não o Santos da prefeitura, o Santos Futebol Clube mesmo, entendeu? Então foi determinante e marcante quando a gente conseguiu o nosso primeiro título no Santos, e aí eles homenagearam a gente, deram medalhas, passaram a dar toda a estrutura de fato e ter um lado de sereias da vila. E outro fato, eu acho que minha família sempre me acompanhou. Quando eu vi meus pais indo pro Chile me ver jogar, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu lembro deles na arquibancada orgulhosos. Eu acho que isso ficou muito marcado também na minha carreira. Então, pessoalmente mesmo, a minha família sempre está junto, e eu lembro olhar a arquibancada eles lá no Chile me assistindo jogar o Mundial Sub-20. E esse lado da nossa primeira conquista no Santos, que foi um torneio simples, mas que foi algo que mudou a história do Santos, que a gente era Santos Prefeitura, eles só davam a camisa, e a partir dali eles acabaram pegando para o Santos Futebol Clube, de fato. Isaiane. A gente falou sobre o preconceito que é maior no esporte do que propriamente com as meninas e com o sexo. O que te incomoda mais hoje no futebol feminino? A diferença de tratamento, as verbas, o que te incomoda mais? Eu acho que a gente não pode comparar futebol masculino e futebol feminino. São esportes bem diferentes. O futebol feminino é muito, muito mais recente do que o futebol masculino. Existe uma discrepância absurda nisso. O que me incomoda realmente o que me incomoda é todo mundo falar do futebol feminino como se fosse uma vítima. Mostrar, tadinha delas, elas não têm apoio, elas não têm incentivo, o preconceito, etc e tal. Eu acho que a gente tem que mudar a chamada da modalidade. É uma modalidade onde tem muita coisa bacana para ser explorado, tem muita coisa técnica para ser explorado, tem muitos gols bonitos para serem explorados, tem atletas excelentes. Eu acho que a gente tem que colocar o futebol feminino como de fato é. É algo que vem evoluindo cada vez mais, é algo super técnico, é algo que tem retorno. Então, colocar a modalidade de fato onde tem que estar, que é algo muito positivo, e não ficar na pauta de as lutas, tadinhas, isso, aquilo. Eu acho que já é uma realidade. É um esporte onde tem retorno, é um esporte onde tem visibilidade. Então, é muito melhor colocar de fato como é algo muito bom de ser vendido, do que falar das lutas, da tadinha delas, etc e tal, entendeu? Não, bem legal esse comentário, Aline. Eu não percebia por essa visão, mas eu concordo com você quando as pessoas tentam vitimizar muito um esporte em geral ou uma situação, ao invés de enxergar o lado positivo desse esporte, dessa modalidade que vem crescendo, que hoje os clubes estão sendo obrigados a ter futebol feminino, e entender que as mulheres que querem se tornar jogadores de futebol profissional saberem das dificuldades que porque é assim no futebol masculino também. Só que a gente está vendo ali os 10%. A gente vê o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, mas a gente não vê o América do Rio, o Juventus da Moca. A gente não vê isso na mídia, né, na imprensa, de uma forma geral. Então, é tão difícil quanto. Porém, como você disse, o futebol feminino é um esporte mais recente. Então, ele está passando por toda a transformação e tendo todas as dificuldades que qualquer outro esporte tem. E não ficar vitimizando o tempo inteiro. Eu acho que é mais enaltecer o futebol feminino, trazer pessoas como você, como a Milene, como a Cris, pessoas que têm voz ativa no esporte
e falar das coisas boas do esporte feminino. Agora a Band mostrando, né, o futebol feminino no domingo, em horário nobre, em ótimos horários, passando bons jogos, vocês comentando com uma equipe completamente feminina, né, a narradora feminina, as comentaristas, as ex-jogadoras, são todos... Isso é super legal de se ver e mostrar que existe, não uma luz no fim do túnel, mas existe um campo de crescimento e desenvolvimento muito grande para o esporte, mas a gente precisa que isso seja dito, e o espaço aqui na arquibancada, você sabe que a gente sempre vai ter. Everton, pergunta para a Aline Calandrini. Aline, o futebol feminino cresceu muito, a gente acompanha esse crescimento, vê principalmente aqui em São Paulo, a estrutura que os clubes dão, né, para jogadoras, isso é maravilhoso. O que deveriam fazer as outras cidades, os outros estados, as outras federações, para isso crescer dentro do Brasil todo, não só, digamos, aqui em São Paulo, não só a região sudeste, que é São Paulo, Rio, e essas cidades que tem alguns times grandes? Everton, a Aline Pellegrino e a Duda, mas eu vou falar especialmente da Aline Pellegrino, que foi ex-jogadora, capitã da seleção, ficou muito tempo aqui na Federação Paulista, por exemplo, hoje está na CBF. Então é uma pessoa que sabe muito bem lidar com o crescimento da modalidade. Hoje a pessoa responsável para isso é a Aline Pellegrino. E ela fez um trabalho excelente aqui na Federação Paulista. Então ela conseguiu potencializar o futebol feminino aqui no estado de São Paulo, porque ela conhece, ela manja, né? E ela foi jogadora, ela sabe o que precisa para a modalidade evoluir. As federações são extremamente importantes nisso, né? As federações têm que fazer o campeonato, né? Tem que fazer com que os clubes realmente tenham estrutura para aquilo. Obviamente que eu sei que isso é uma questão financeira, mas a Pelé, estando lá dentro, ela sabe o que fazer lá no Amapá. Ela sabe o que fazer lá no Rio de Janeiro. Então ela tem que tentar ela faz o contato com as federações para desenvolver a modalidade, fazer o campeonato, né? A gente vai começar a acolher o futebol feminino quando estiver estruturado onde uma menina possa ir jogar, né? Eu sou lá de Macapá, onde que eu vou ter? Tem o campeonato amapaense aqui rolando. Tem que dar estrutura, tem que financiar, querendo ou não, tem que financiar, e não apenas São Paulo, tem que financiar as federações, né, os estados têm que estar conectados, e eu acho que isso vai na profissionalização do esporte para que cada vez possa crescer mais e ter essa interação. Agora a gente está vendo no masculino, né, o Cuiabá fazendo uma ótima Série B, que é um estado onde não existia muito futebol na Série A, né? Eles estão pensando numa Série A, mas algo a mais você queira finalizar, Aline? Nosso tempo esgotou, papo bom passa rápido. Não, agradecer o espaço, né, que você sempre dá pra gente, futebol feminino, né, esse feminino, masculino, enfim, falar que é um prazer estar com vocês mais uma vez e falar que teremos também a Série A2 acontecendo na Band, né, muito legal, a Band está dando espaço, deu pra Série A1, que encerrou com o Corinthians campeão, e também agora está passando a Série A2 até janeiro, inclusive, que vai ser a final. Legal. Muito obrigado pela audiência e a paciência de todos vocês. Esse foi mais um Arquibancada. Sexta-feira que vem tem mais. Obrigado, Isa, Everton e Aline Calandrini, pelo De Cara com Arquibancada. Tchau, pessoal.